Maravilha! Pai do Senhor, queridos. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Como a Paula falou, nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Louvo a Deus por todos aqueles que aqui estão. Quero fazer menção aqui dos meus filhotes, que estão indo comigo aqui, meus companheiros. Eles sempre tiveram o privilégio, eu sou um privilegiado, de poder ter a minha família junto comigo desde sempre. Desde que eles se conhecem como pessoas, eles têm nos acompanhado. Nós tivemos o privilégio de pastorear 3.000 jovens ali no Rio, como líder de jovens. Então nós entendemos que essa luta é grande, é árdua, mas Deus tem capacitado, Deus tem derramado unção. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1. Aleluia. E nós vamos ler como é o tema desta noite, os versos de número 4 e 5. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler do verso de número 4 até o versículo de número 8, já que é a promessa de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, verso de número 4 ao verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que diz, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, estarás tu nesse tempo, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Feche a sua Bíblia, coloque ela no banco como você está sentado, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvores para todos sempre. Aleluia! Enche esse ambiente, a promessa enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. É a tua promessa, Deus eterno. E enche esse ambiente, e enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vamos dizer, vem fazer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. A igreja! Vem fazer e o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Avisador!
enche esse ambiente, e enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. E enche esse ambiente, e enche esse ambiente, e enche esse lugar. Te damos liberdade. Te damos liberdade, que vai. Vem o teu Espírito sobre nós, Senhor. Nós vamos te exaltar, vem fazer, e o que nem o homem fez. O que a história nunca viu, vem cumprir, e o escrito vem. Aviva a luz, e vem fazer, e o que nem o homem fez, vem fazer, e o que a história nunca viu, vem cumprir, e o escrito em Joel. Aviva a luz, que seja hoje, que seja agora, e vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, e vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, e vem derrama o teu Espírito, que seja hoje. Justiça e eterna.
Rebeca também, essa princesa adoradora, que Deus abençoe. Tangedor de vocês aí também. Deus abençoe tua vida, queridão. Eu gosto muito desse texto, queridos. E vibrou o meu espírito quando recebi o convite para estar aqui com os irmãos. E como a Paula mesmo mencionou, a primeira vez que nós estivemos aqui e recebemos o abraço do pastor Dodô aqui, né? E esse homem de Deus, ele
reconheceu o nosso ministério e a partir disso nós temos uma aliança. Eu sempre falo isso para ele quando eu tenho o privilégio de encontrar. Nós temos uma aliança, pastor. O texto que nós lemos é linda essa história. Aleluia. Mas ela remete a uma promessa feita por Deus muitos anos antes. O maior desejo do coração de Deus é ver a sua igreja vibrante e cheia da presença da glória dele. Eu vou repetir para que você entenda. O maior desejo no coração de Deus é que a igreja dele, lavada e remida no seu sangue, entenda qual é o propósito dessa promessa. Ela se inicia, e a palavra do Senhor descreve, quando a Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis, a partir do capítulo de número 2, que houve uma guerra nos céus. O texto sagrado descreve que Lúcifer, o aferidor de medidas, ele pede a identidade dos céus. Porque a palavra do Senhor vai descrever para nós em Ezequiel, capítulo de número 27, e Isaías, no capítulo de número 21, que ele na terra, quando Deus descia para ensaiar os anjos aqui, passou quando o Senhor chegou a essa conclusão, porque a Bíblia diz que ele vai dizer: subirei eu até as mais altas alturas e serei adorado como Deus. O propósito de Satanás era ser, o propósito de Lúcifer, o aferidor de medidas, era ser adorado igual Deus era adorado. O interessante dentro dessa história é que ele foi criado para isso. A Bíblia Sagrada é muito clara em dizer, e Ezequiel fala muito sobre isso, que ele andava sobre pedras alfogueadas. Ou seja, as atitudes de Lúcifer eram para adorar a Deus. Os gestos que ele fazia tinham o objetivo de adorar a Deus. Quando ele abria a sua boca, existia o objetivo de adorar a Deus. O andar de Lúcifer tinha por objetivo adorar a Deus. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 21 que a iniquidade nasceu no seu coração. O que me chama a atenção é como isso pode acontecer quando alguém adora. Como isso pode acontecer quando alguém tem a unção de Deus? Porque o sucesso passa a ser um objetivo e não mais a adoração ao nome do Senhor passa a ser um propósito. Então a Bíblia diz que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos nesse propósito. O que eu chamo a atenção dos irmãos é que a palavra do Senhor descreve que não é Deus que vai se levantar contra ele. A Bíblia diz que Deus vai levantar alguém, um anjo especial. A Bíblia Sagrada o classifica como um arcanjo. O interessante é que o desejo de Lúcifer era ser semelhante a Deus. E Miguel, o nome, a tradução dele é uma pergunta: quem é semelhante a Deus? Meu Deus, aleluia. A Bíblia diz que Miguel combate contra Lúcifer e contra os seus anjos. Eles são derrotados. Eu quero crer que eu imagino essa história, ele diante de Deus, todo o exército dele derrotado, cabisbaixo, entristecido. E o Senhor diz para ele: me dá tudo aquilo que eu entreguei a você, com o propósito do meu nome ser adorado. E Deus arranca de dentro dele o louvor e a adoração. Deus arranca de dentro dele a primícia da adoração ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada é muito clara em dizer que quando tudo isso é arrancado de dentro dele, ele passa a ser chamado de adversário, diabo, Satanás. O texto diz que no céu agora falta adoração. Pastor, o que o senhor está dizendo? Nunca leu Isaías capítulo de número 6, que diz que os serafins estão proclamando e declarando constantemente que o Senhor é Deus e toda a terra está cheia da sua glória? Eu li. Mas o que faltava era adoração no sentido de atitudes, o que faltava era adoração no sentido próprio da palavra. E o texto é muito claro em dizer que é o próprio Deus que desce à terra. E no descer à terra ele vai pegar da matéria terrena, que é o barro, e ele vai formar o homem. E a Bíblia diz que está aquela criatura formada por Deus, inerte, caída no chão. Mas a Bíblia diz que ele vai amar tanto que ele vai soprar aquilo que é dele dentro daquele ser frágil. Ele vai entregar aquilo que é dele para alguém que não tem valor nenhum. E a Bíblia diz: soprou o Senhor Deus em suas narinas e fez o homem alma vivente.
Deixa eu te dizer um recado de Deus nessa noite. Aquele que tem a unção de Deus, ele tem a ousadia, ele vive, então ele passa por luta, ele passa por dificuldades, mas ele tem uma certeza no seu coração de que em Deus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria não é sentimento, alegria é confiança, é certeza, porque a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza vai saltar de alegria. Entenda isso, já havia de Deus o desejo de ter comunhão com o homem, por isso ele sopra nas suas narinas, por isso ele faz o homem alma vivente. O texto diz que a partir disso, meu amigo Vinícius, começa uma relação íntima do homem para com Deus. Todos os dias ao cair da tarde. Eu tenho 51 anos de idade. E tem pessoas aqui que talvez da minha um pouco menor vão se lembrar de algo. Independente da religião que o seu pai e sua mãe tinham. Mas você vai se lembrar que todas as vezes que você estava brincando às 6 horas da tarde, ou a sua mãe ou a sua avó, como a minha parte, dizia: menino, para de brincar, porque essa hora é uma hora especial no mundo espiritual. Porque era justamente nesta hora que o Deus Todo-Poderoso descia para se relacionar com o homem. Eles conversavam sobre tudo, havia diálogo, porque havia relacionamento. Acabava-se essa oportunidade daquele dia. Tanto o homem quanto Deus anelavam, ficavam contando as horas, para que no próximo dia, a partir das 18 horas, o texto diz em Gênesis capítulo de número 4, que era no cair da tarde, que o Deus descia dos céus, para se relacionar. Porque havia intimidade um com o outro. Só que o texto sagrado descreve que essa intimidade se perdeu. E muitas das vezes você se pergunta: como, pastor, que eu me perdi? Aonde que eu me perdi? Por que eu me perdi? Certa vez eu conversava com um pastor antigo de ministério. E eu contava com ele, e a pergunta que eu fiz para ele foi: pastor, como se faz para se manter no centro da vontade de Deus? Meu Deus. E ele me dizia: meu filho, é um lugar excelente. Porque é um lugar que você dobra os seus joelhos e o Espírito Santo já te abraça. E você já começa a chorar, porque você não sabe por que está chorando. Mas você tem a certeza de que Deus está ali, trabalhando contigo, e você sente a presença dEle. Eu falei: como é isso? Como se faz para chegar lá? Ele disse: eu não me lembro como. Porque eu perdi isso há muito tempo. Meu Deus. Mas eu te digo uma coisa: quando você encontrar isso, não se afaste desta presença. Eu vejo quando a menina trouxe uma palavra de oferta aqui, ela celebrou e ela leu o Salmo de número 51. Que coisa tremenda é falar sobre Davi em relação a isso. Porque o texto é muito claro dizer que Davi perde porque ele vai olhar para onde não deveria ter olhado. Enquanto os seus soldados estão na guerra, enquanto os soldados estão guerreando, enquanto está alguém intercedendo, lutando por Israel, Davi está passeando. E a Bíblia diz que ele vai olhar da sacada do seu palácio para onde ele não deveria olhar. E quando ele olha, o coração dele deseja aquilo que não é dele. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem ruins, o teu corpo e a tua alma também será. O texto diz que Davi vai olhar e ele vai encontrar uma bela mulher se despindo e se banhando na sacada da sua casa. O texto diz que Davi, como rei, manda chamar. Você conhece a história. O fato é que ela pertencia a um homem. O texto diz que quando Davi peca, ele faz de todas as maneiras para que o pecado dele não fosse descoberto. Ele traz o homem, ele manda o homem vir dormir com a mulher. O homem, por ser fiel a Deus, recusa aquilo, porque ele diz: enquanto eu estou no bem bom da minha casa, os meus companheiros, os meus amigos de peleja estão morrendo lá, eu não vou ficar. Ele diz: como é que eu vou fazer? Que é uma ideia maligna que veio no coração dele. E diz: bota ele na frente de batalha. O próprio homem vai levar uma carta sentenciando ele à morte.
Mas por fidelidade ele não abre aquela carta. Quando a carta chega diante de Joabe, Joabe vai ler e vai perceber qual é a estratégia de Davi, e por obediência permite que vá. O texto diz que esse homem morre. A criança está no ventre porque ele engravidou aquela mulher. E o texto diz que enquanto aquela criança está no ventre, Davi está se lamentando, está jejuando em prol daquela criança. O texto diz que quando ele percebe diante dos seus auxiliares que a criança é morta, ele faz a pergunta: morreu a criança? Ele disse: ela não conta para ele. Porque se disserem para ele, enquanto estava vivo, ele estava chorando, se lamentando, jejuando, se ele souber que morreu, ele vai também morrer. Ele disse: é morta a criança? E disseram: é. E ele se coloca de pé, ele lava o seu rosto e ele se limpa. Davi pensa: acabou. Acabou, morreu o meu pecado. Não existe mais consequência para isso. E ele acha que pode louvar ao Senhor desta forma. Tem um menino morto, tem assassinato no meio. Ah, você pode dizer assim: mas pastor, eu não matei ninguém. Eu não contendi contra a vida de ninguém para que essa pessoa fosse morta. Davi saiu da presença de Deus e muitas das vezes você nem percebe que saiu. Lembra um tal de Sansão? Irei eu e farei como dantes. Mas a Bíblia é muito clara dizer em Juízes, capítulo de número 7, e o Espírito Santo havia se retirado de Sansão, mas ele não percebeu. Quando Deus olha para Davi, a Bíblia diz que o Senhor manda um profeta por nome Natã. Natã vai trazer uma parábola, uma analogia acerca do que aconteceu. Vai contar uma história para ele acerca de um homem, dois homens. Um tinha 4 ovelhas e o outro tinha uma. Esse que tinha 4 ovelhas recebeu os seus amigos da sua casa. E ao invés de matar uma das suas ovelhas para saciar a fome dos seus amigos viajantes, ele vai contar que esse homem vai diante do amigo que só tem uma. Mata a ovelha dele e dá de comer para os amigos. O texto diz que Davi vai ouvir aquela história e Natã vai fazer uma pergunta a ele: quem merece esse tipo de gente? Davi está cheio de santidade, Davi está rodando santidade, irmãos. É aquele tipo de crente que quando sobe no altar começa a bater no jovem e dizer: jovem, você tem que se consertar, jovem, você tem que fazer isso, jovem, você tem que fazer aquilo outro, jovem precisa ser amado. Meu Deus. Alá sub na sébia cante oramas. Quanta gente hoje está saindo da igreja porque perdeu a santidade, não, porque perdeu o amor. E lá fora o traficante está abraçando, está chamando de família. Lá fora o homossexualismo está abraçando, está dizendo: fica com a gente. Lá fora o satanista está dizendo: você faz parte da minha família hoje. Ele se sente amado lá. Porque aqui na igreja estão arrotando santidade. Jesus nunca arrotou santidade. Jesus sempre distribuiu amor. E ele poderia chegar e bater no ombro de qualquer um lá e dizer assim: eu sou santo, você não é. Mas a Bíblia diz que ele amou. A Bíblia diz que uma prostituta ele convidou para estar junto com ele. A Bíblia diz que todos aqueles que se aproximavam dele, ele era movido de íntima compaixão e manifestava o reino. Davi olha para aquela situação que a Bíblia diz que ele diz assim: esse homem é digno de morte e será restituído sobre ele 4 vezes mais. Eu te pergunto: quantos filhos Davi perdeu? O filho de Batseba, o Absalão, e mais 2 morreram por causa da arrogância de Davi. Aí eu te digo o seguinte: você vai julgar conforme aquilo que você vive. Então cuidado com o seu julgamento de santidade acerca de qualquer pessoa, porque você está saindo do centro da vontade de Deus. E talvez ela não percebeu isso. O Salmo 51 é uma declaração de amor de Davi para com Deus. Porque ele não está preocupado com o reino. Ele não está preocupado com a fama. O Salmo 51, a partir do verso número 3, ele está dizendo: lava-me como isope e eu serei limpo. Salva-me e eu serei salvo. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Davi sabia do quanto a promessa era árdua. Davi sabia o quanto se gastou de joelho para poder chegar até onde Deus colocou ele. Deixa eu dizer um recado para você nesta noite. Eu não sei se você está, eu não sei se você perdeu, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda está de pé a promessa
que clamaram pela tua vida. Deus vai dizer para você nessa noite: você é a resposta de oração de alguém. Você é a resposta da oração de alguém. Entenda algo. Deus colocou o Espírito em nós e nós perdemos. E aí, pastor, como é que a gente faz agora? Isaías capítulo 55, verso número 21 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Bate no ombro da pessoa que está do teu lado e diga para ele: Deus não perdeu a essência. Me permita dizer sobre um homem a qual a palavra do Senhor descreve que também foi resposta de oração. Seu nome, Moisés. Na verdade, Moisés não é o nome dele. A Moisés, a tradução é tirado das águas. Mas o fato é que esse menino, ele foi a resposta de 400 anos de oração de um povo. 400 anos de lamúrio, 400 anos de problemas, 400 anos de perseguição. E a Bíblia diz que exatamente de um decreto de um faraó, de que crianças de menos de 2 anos para baixo, sendo do sexo masculino, deveriam ser mortas. Joquebed e Anrão estão produzindo, estão criando, estão vivendo debaixo de um decreto de maldição. Quando o diabo está dizendo: você vai morrer, Deus está dizendo: você vai viver. Quando Satanás está dizendo: não é tempo de noivar, não é tempo de se relacionar, Deus está dizendo: não olhe para a crise, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que você serve, porque Ele é Deus que supre a necessidade daqueles que buscam a Ele. É nesse sentimento que está Moisés. Você conhece a história? Foi lançado no rio. A partir do rio foi encontrado pela princesa, filha de Faraó. Foi criado no palácio. Durante os 40 anos que ele viveu no palácio, ele aprendeu sobre tudo, porque ele deveria ser preparado para ser, quem sabe, o futuro rei do Egito. Só que a Bíblia diz que a sua mãe inseriu no coração dele com tanta graça acerca da promessa de Deus, que a Bíblia diz que Joquebed foi inserida no livro dos heróis da fé, em Hebreus capítulo número 11, porque ela soube trabalhar o psicológico do seu filho, dizendo: pode ter luta, pode ter adversidade, pode ter riqueza, mas existe uma promessa. Glória a Deus! Ela sube, cantará, existe uma promessa. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Deus está dizendo: por maiores que sejam as adversidades, as lutas que você esteja enfrentando, existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que o salmista vai perguntar: havendo ele prometido, não cumpriria? Meu Deus! Esse é o Moisés. O texto sagrado descreve que ele foi, porque ele aguardava a promessa de uma terra prometida. Quem era Moisés? A figura de Moisés para o povo era aquele que conversava diretamente com Deus. Era aquele que o desejo do coração dele era tão profundo de ter intimidade com Deus, que ele disse: Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, me mostra a tua glória. Eu quero ser conhecido como um homem que teve a sua glória, que se manifestou diante de ti. E Deus concede o privilégio e a oportunidade a ele de ver a glória do Senhor, ele escondido e olhando pela fenda de uma rocha. Só que a Bíblia diz que Moisés não ficou por aí. Moisés vai subir ao monte. E o texto diz que ele está no monte. E esse monte que Moisés estava, o texto sagrado é muito claro em dizer que Deus chama Moisés e diz para ele: Moisés, eu não quero só em ti esta unção. Eu não quero só que o Espírito Santo haja sobre a tua vida. Êxodo capítulo de número 19 vai descrever que Deus diz, capítulo de número 13 vai descrever que Deus chama Moisés e diz a ele o seguinte: Moisés, eu vou tirar aquilo que está em você e eu vou separar sobre 70 anciãos. Quais são a qualidade desses homens? Homem de uma mulher só, que tenha bom testemunho entre os seus e o respeito no meio das pessoas.
qualidades para um obreiro, qualidades para quem sabe que existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então assim foi feito. A Bíblia diz que o dia e a hora marcada, 68 dos 70 apareceram. Parece até que eles eram da Assembleia de Deus. Estou brincando, brincadeira. É aquele negócio de marca para 7, porque chega às 7h30. Marca para 8, porque chega às 8h30. É o horário pentecostal. Talvez você já conheça isso. Aí a história vai contar que Eldade e Medade não estão no horário e nem no local marcado. Mas a Bíblia diz que quando Deus tem compromisso acerca de uma promessa, Ele cumpre independente do lugar que você esteja. Quando o Espírito foi arrancado de dentro de Moisés, e Deus distribuiu entre os 68 que ali estavam, Deus pegou Eldade e Medade lá no meio do arraial. E o texto diz que eles começam a profetizar no arraial. Era para eles estarem na tenda de Moisés, do lado de fora do arraial. Mas a Bíblia diz que eles estavam dentro do arraial. E o Espírito Santo pegou eles dentro do arraial. Porque o Espírito Santo pega aonde Ele quer pegar. O Espírito Santo, Ele enche quem Ele quer encher. A Bíblia diz que um coração quebrantado e um espírito contrito, o Deus que nós servimos, Ele não despreza. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Você pode estar com sono, cabisbaixo, olhando para o tempo e achando que está na hora de ir embora. Deus pode te pegar aqui nessa noite. A unção de Deus pode vir sobre a tua vida, mas vai vir sobre quem quer. Quem não quiser não vai receber. Sabe o que a Bíblia diz? Que tem um jovem inexperiente. O nome dele é José. Ele ouve falar que tem 2 que foram marcados para estar ali, mas estão no meio do arraial profetizando. Eu quero imaginar essa cena, Vinícius. Eldade e Medade abraçados, rodando, falando em língua, um abraçando o outro, chorando. Isso trouxe escândalo, porque não era o cotidiano, não era o normal se acontecer naquela época. E a Bíblia diz que quando Josué sabe disso, ele corre na tenda. E ele diz para Moisés: meu Senhor, impede eles. Moisés vai olhar para Josué e vai dizer: meu filho, oxalá que em Israel todos fossem profetas. Porque quanto mais profeta, mais unção. Quanto mais profeta, mais autoridade. Quanto mais profeta, mais poder. Quanto mais profeta, mais livramento. Quanto mais profeta, mais direcionamento. Quanto mais profeta, menos intriga. Quanto mais profeta, menos fofoca. Quanto mais profeta, mais ousadia. Quanto mais profeta, mais graça. Enquanto tiver profeta sobre a face da terra, quer dizer que a unção de Deus, como Isaías diz no capítulo de número 6, ela despedaçará todo o jugo. Bate no ombro do irmão que está do teu lado, que ele está quase dormindo, e diz para ele: quanto mais um profeta, mais a unção de Deus vai se manifestar. Oh, aleluia! Eu gosto dessa história porque a Bíblia diz que Deus fala com Moisés. Eu gostei dessa história, Moisés. Eu não quero agora sobre 70. Eu quero sobre todo Israel. O capítulo de número 19 diz que Moisés recebe a incumbência de Deus de levar o povo até o pé do monte. E Deus diz: Moisés, o dia e a hora está marcada. Eu me lembro a primeira vez que eu tive um encontro com a minha esposa. Está ali ela. Não gosta de se promover muito, não gosta de levantar, mas ela está ali. Eu gosto de perfume. Sou um negão meio perfumado, sabe, Gabriel? E aí eu me arrumei, irmãos. Por quê? Porque era o primeiro encontro. Eu acredito que o Vinícius também fez da mesma forma. A primeira vez impressiona, né? O primeiro encontro impressiona. Então o cara vai lá dar uma caprichada na axila, bota os perfuminhos mais bonitos, vai no barbeiro, penteia o cabelo, faz o pé, bota na régua para poder se apresentar para a menina o mais bonito possível. Se não tiver uma roupa bonita, eu acredito que ele pede até o amigo emprestado, mas ele quer impressionar. Êxodo capítulo de número 19 diz que quando Deus marcou o encontro com o seu povo, o dia e a hora marcada, Deus desceu. Oh, aleluia! Entenda isso. A Bíblia diz que quando o Senhor desceu, Ele desceu com trovões, com raios, com relâmpagos, porque Deus queria impressionar o seu povo e dizer: eu tenho poder. Aleluia!
Não, Moisés, nós não queremos. Mas Deus quer encher vocês do poder? Não, nós não queremos. Mas Deus quer falar diretamente com vocês, não é só comigo? Não, Moisés, nós não queremos. Seja só você fala com Deus, nós ouvimos o que Deus tem para falar conosco através da sua vida. Eles não queriam relacionamento com Deus, mas entendo que nós lemos em Atos dos Apóstolos, é uma promessa. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite, eu quero me relacionar, eu não tenho estrelas. Não existe estrelas na minha igreja. Eu não tenho privilegiados ou alguém melhor do que o outro. Eu quero me relacionar com todos. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito está dizendo eu quero me relacionar com todos. Eu não faço acepção de pessoas. Todos aqueles que desejarem a minha presença, todos aqueles que quiserem receber de mim, vão receber. Recebe a canto. Ele manda lava, sube, coma, nalava. Oh, Deus está pegando, está pegando. Tem azeite, tem unção. É brasa com brasa, vai pegar fogo, vai pegar. Levanta a tua mão, começa a adorar. Levanta a tua mão, começa a glorificar. Pega, 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 pega. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nesse lugar. É Deus convidando para marchar. É Deus convidando para marchar. É Deus dizendo caminha na minha palavra. Anda na minha palavra. Ser perfeito porque eu quero te usar. Alabassuri, andereba, andereba, candaraba, Deus disse Moisés, o povo não quer se relacionar comigo, Moisés. Senhor, quem não lembra aqui? Eu falo pelos mais antigos. Como aqui a Ana falou, minha sogra é canela de fogo. É esse estilo aí mesmo. Não tem liturgia não, quando Deus pega a liturgia do céu e vai mesmo, dá lugar. E bota o dedo na cara de traficante e diz, se não converter, você vai morrer. Deus está dizendo, Moisés, o que está vendo? Senhor, o povo está com medo. Senhor, o povo não quer se relacionar contigo. O interessante é que a palavra do Senhor descreve que havia todas as oportunidades para o povo se relacionar. Mas a Bíblia diz que eles negam isso. Eles não querem se relacionar com Deus por medo. E quantas vezes eu me lembro de culto de oração quando jovem, e a oportunidade que nós tínhamos era de 6 horas da noite. A gente queria dirigir culto. Gabriel, a gente queria dirigir culto. E aí o pastor disse assim, olha, eu vou abrir uma oportunidade para vocês. Porque os cultos de segunda-feira lotados. Os cultos de terça-feira era doutrina. Pastor Túlio Paulo Ferreira. O culto de quarta lotado. O culto de quinta lotado. O culto de sexta lotado. Sábado, culto de jovens. Domingo, escola bíblica dominicana. Evangelismo era feito lotado. Tudo ali. Assim, eu tenho um horário para vocês. Outros. Eu disse amém, pastor. Qual? Cuidado de ti. Domingo. Domingo você vai pregar? Não, deixa. Baixa a bolinha aí. Meus braços. 6 horas da manhã. O quê? Não dá ouvido. 6 horas da Para os manhã. inimigos, não. Vocês vão começar a orar de 6 às 8. 8h30 tem que terminar. Porque a EBD começa às 9. 15 para as 9 eu já quero a igreja limpa. Entenda algo, nós não nos preocupávamos quem ia vir. Nós desejávamos estar lá. Não me interessa se vai estar vazio, se vai estar cheio. O desejo do nosso coração é estar lá. O dia e a hora marcada por Deus. Você
assim, vocês iam todo domingo, pastor, domingo que estava chovendo. E eu olhava assim e falava, eu não vou. E Deus falava, você vai. Porque naquela oração eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Naquela oração Deus enviou um profeta. Naquela oração me disse assim: eis que eu estou te entregando o dom da palavra. Não negocie isso. Não vire servo disso. Porque o Senhor está te dizendo: o dia que você cobrar para fazer aquilo que eu te dei por amor, eu te mato. Porque o que mais tem hoje é artista gospel. Chama fulano porque ele é estrela. E a estrela sabe que carrega um montão de admirador. E não é discípulo, é admirador. E ele diz, o meu preço é X. Quer encher a tua igreja? Paga. E aí quando você paga, ele não prega aquilo que Deus mandou pregar, porque paga para agradar ele. Desliga essa câmera aí, em nome de Jesus, que eu vou falar algo. Se gravar, o problema é seu. Nem que eu não volte mais. Mas eu não sou prostituta para dar prazer em momento nenhum para ninguém. Eu sou servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Prego a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. E eu não sou estrela. A palavra que vem no meu coração é a mesma que João Batista declarou: que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Quem tem aí, levanta a tua mão e recebe. Recebe da unção, recebe da autoridade, recebe do poder, receba, receba, receba. O povo está com medo, Moisés, está, Senhor. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Tem vaso dele aqui nessa noite. Tem vaso de honra aqui nessa noite. Não tem estrela. Tem vaso, não tem estrela. Aqui tem vaso de Deus. O povo não quer se relacionar comigo, Moisés, não. E você, Moisés? Senhor, onde está sua Shekinah, Senhor? Está ali. Moisés entra na Shekinah de Deus. O capítulo de número 21 diz que aquele Moisés que entrou na nuvem da glória de Deus, quando o povo não quis. É como se Moisés estivesse dizendo: você não quer? Então é não que eu quero, e a bênção vai ser maior. A bênção vai ser dobrada, triplicada, quadruplicada, quintuplicada, e vai se seguindo os adjetivos para ela. Quanto menos gente receber, mais eu tenho para ter. Você vai entrar na glória, vai entrar na Shekinah de Deus. O que acontece com isso, pastor? O capítulo de número 21 diz que agora tanto Miriam quanto Arão vão olhar para Moisés e vão dizer assim: aí, só ele que quer brilhar. Meu Deus. Só ele que quer fazer, né? Toma conta de tudo. Quer cantar, quer ler a palavra, quer pregar, mas não tem mais ninguém. Então sou eu mesmo. Mas não tem quem quer fazer. Então sou eu mesmo. Tenho oportunidade para todos, mas nem de todos. A Bíblia diz: muitos serão chamados. Meu Deus. Escolhidos, poucos. Pastor, Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas quem está disponível? Olha aí. Meu Deus. Existe uma promessa de Deus para a nossa vida e é para todos. Aleluia. Todos que se propuserem a estar debaixo desta promessa. Glória a Deus. Eu estou mesmo dizendo para você o seguinte: a Bíblia diz que agora Deus olha e vê uma oportunidade de cumprir aquilo que Ele queria em Gênesis, no meio do seu povo, para preparar a vinda do Messias. O Messias vem. O texto diz que Ele passa pela terra e Ele vai escolher 12 discípulos para andarem com Ele. Esses Ele vai ensinar. Esses Ele vai doutrinar. Esses Ele vai mostrar o amor. Esse Ele não vai mostrar a religiosidade, mas Ele vai mostrar o poder que vem dos céus. E a Bíblia é muito clara em dizer:
no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, são as últimas palavras de um Cristo vivo aqui na terra, mas ressurreto. E o texto diz que ele começa dizendo o seguinte, ele começa declarando, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Eu gosto dessa história porque a promessa é o Espírito Santo. Aquilo que ele já havia rogado ao Pai, aquilo que ele já havia pedido ao Pai, aquilo que ele já havia anunciado, dizendo, eu rogo ao Pai para que vos envie o Consolador, e ele não testificará de si mesmo, mas ele falará do meu reino. Aleluia! Quem tem o Espírito não busca vantagem em absolutamente nada. Quem tem o Espírito Santo busca ter o reino de Deus manifesto na sua vida. O texto diz que Jesus disse, eu vou orar, eu vou rogar. E essa promessa é de vocês. Alguém que vai ouvir aquilo no meio daquela último sermão de Jesus. O texto diz que são 500 pessoas que estão reunidas. Essas 500 pessoas estão ouvindo ele dizer, eu vou, mas eu rogo ao Pai. E quando eu chegar lá, aguardem, esperem, porque a promessa virá, ela não vai tardar. O verso do número 8 ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha o objetivo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Entenda algo, a unção do Espírito Santo sobre a tua vida não é para te promover. A unção do Espírito Santo sobre a tua vida é para manifestar o reino. Quando a Bíblia Sagrada descreve que eles têm essa promessa, 500 ouviram ele dizer. Eu gosto dessa história porque eu imagino isso, Vinícius. Os anjos descendo e Jesus subindo e sendo assunto aos céus. O Salmo de número 24 é um salmo messiânico. É uma revelação que Davi vai ter. O interessante é que Davi está tendo a visão de Atos capítulo de número 1. Quando Jesus está subindo aos céus, ele não veio abrindo o portão celeste e desceu. Ele veio pela manifestação do Espírito sobre uma jovem, por nome Maria, escolhida entre todas as demais moças de Jerusalém. Ela foi escolhida. Houve a dúvida no coração dela? Claro que sim. Porque quando o anjo se apresenta diante dela dizendo acerca da promessa, ela diz, mas como isso vai se acontecer? Em outras palavras, ela está dizendo, eu estou disponível, mas me mostra o caminho, como isso vai acontecer. E o anjo diz, receberá, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. É dessa forma que o Espírito vem. Ele desce. E a Bíblia diz que Maria agora tem no ventre o Cristo amado. O Espírito Santo desceu e trouxe Jesus. Então os portais celestes continuaram fechados. Ninguém abriu aquele portão. O porteiro do céu está esperando o arrebatamento da igreja, para que a igreja entre com Cristo, a noiva entre com o seu noivo. Só que a Bíblia diz que ele agora cumpriu a promessa e ele está subindo. Os anjos celestiais do Salmo de número 24 estão dizendo, abria portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. O porteiro está dizendo, quem é esse Rei da Glória? Os anjos que estão levando ele estão declarando, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Eles ainda não abriram os portões, então a Bíblia Sagrada descreve que mais uma vez os anjos vão declarar, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. O porteiro mais uma vez sem entender nada está perguntando, quem é esse Rei da Glória? E os anjos que estão levando ele estão dizendo, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é
diz, porque estão olhando para o alto, ó, povo de Jerusalém. Porque da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão vir ele descer. Atentai para cada palavra que ele vos disse, porque a seu tempo se cumprirá a promessa que ele vos fez. A fúria séria. Relevando na séria, cantou, managa, Rebia subi como nai de campo, rianda rebia subi como eles estão no cenáculo durante 40 dias. O que eles sabem fazer? Eles sabem orar o Pai Nosso. Ninguém sabe cantar. Ninguém prega uma palavra diferente. É só o Pai Nosso. Pô, que liturgia é essa, pastor? A mesma palavra todo dia. Uma vez me perguntaram, pastor, está na hora de mudar não essa palavra? O senhor prega a mesma palavra? E disse assim, eu vou continuar pregando até se entender ela. Por isso que os jovens saem da igreja, porque não tem mudança. Ei, líder de jovem que está procurando entretenimento para a juventude perdeu a graça de Deus. Porque o líder de jovem entende que não há entretenimento maior do que estar na casa de Deus e buscar na presença de Deus. O maior exemplo é nosso. Qual é a liturgia? A oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, possa ser feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as ofensas, como nós perdoamos aquele que tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra do não, amém. Acabou o culto, não. Vamos começar de novo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, possa ser feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as ofensas, como nós perdoamos aquele que tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livra do não, amém. Acabou, não. Vamos continuar de novo. E era isso todo dia. 500 ouviram acerca da promessa. O primeiro culto começou com 500 pessoas. 40 dias depois, 380 desistiram. Meu Deus! 380 disseram, isso não é para mim. Vou procurar outro ministério. Não tem, não. Como é que vai ser? Meu Deus! Quem segura jovem na igreja é um som de Deus. Aqui, ó, 24 e 20 anos, desde que nasceram. E nós pastoreamos igreja já há mais de 26 anos, eu e a minha esposa. Mas tinha uma coisa que eu falava com eles quando eles eram pequenos. Mas fulano leva caderno. Não tinha tablet, não tinha celular naquela época, né? Então as mães, para entreter as crianças, levavam caderno. Levava lápis de cor. Vou falar, Jesus. Levava lápis de cor. E aí o jovem cresce como? Brincando na igreja. Pintando no meio do culto. Tá todo mundo lá no maior louvor, maior mover. Falando estranho, cultuando a Deus. E tá lá o jovem pintando. Que bonitinha para o meu filho ficar aqui. Não tá não, pode estar um pouco. Mas ele não está lá. O moleque cresce. Seus 16, 17 anos, pastor, ora pelo meu filho, que ele está muito rebelde, ele não quer ir para a igreja. Por quê? Está morando debaixo do meu teto? Está comendo da minha comida? Quem paga a internet sou eu. Então vai para onde eu quero. Xuxa disse uma vez que não podia bater nos jovens, nas crianças, porque não podia dar uma palmadinha. O homem mais sábio que pisou nessa terra, com o nome de Salomão, ele disse que é preciso disciplinar a criança com vara. O que eu falo é que existe uma geração hoje que acha que cultuar a Deus é brincadeira. Por quê? Porque cresceu sem ser disciplinado na igreja. Eu dizia para eles, é hora de cultuar. Se você pegar algumas na internet, você vai ver foto deles pequenininho, fortinho, né? Todos dois eram, com a mão levantada, com o olho fechado, chorando.
Uma vez um pastor me chamou e disse assim: cara, você cobra muito dos seus filhos, dá uma relaxada, você é muito radical. E eu dizia assim: com a minha família, sabe que eu faço isso com eles hoje? Porque eu morava dentro da comunidade do Jacarezinho. Carioca, aí você conhece. O índice de criminalidade lá é só de 70%. Traficante que está preso em Bangu 1, 2, 3, 4, 5, a maioria deles um dia pregaram a palavra, glória a Deus, é filho de crente. O assaltante de banco, o dono do Morro do Borel, Isaías. O dono da milícia lá em Campo Grande, Melquisedeque, só nome top. Filho de crente. Mas os piores assassinos. Mas um dia estiveram na igreja. E porque os pais não conseguiram doutriná-los, eles resolveram sair e experimentar o mundo. E tem muita gente que fala uma besteira no altar, que diz assim: o mundo não tem nada para oferecer. Quê? Tem. E tem muita coisa. E me permita dizer, os religiosos têm coisa boa lá sim. E é por isso que vai encantamento para a juventude. Porque ao invés de ser amado aqui, eles vão ser amados lá fora. E eu dizia para eles: vai estar conosco. Quantas vezes minha esposa regendo o coral com um dos dois do colo, eu do altar sentado. Eu parecia crente naquela época, era bigode, cabeça raspada, sem barba, terno e gravata, 139 quilos, pressão alta, diabetes, tudo quanto é coisa aqui a maioria dos religiosos tem. E aí eu com eles no colo, mas dentro da igreja. Não deixamos os meus filhos se separarem de nós hoje. Não falo com orgulho, não. Eu falo com consciência de que valeu a pena cada choro, valeu a pena cada palmada, valeu a pena cada disciplina. Eu me lembro uma vez, vocês com 13, 14 anos, acho que foi o Lucas ou o Caleb, não me lembro quem, mas cara, Xande conversa com o Lucas, depois me chama de Xande, sabe? É Carlos, é Xande. Conversa com o Lucas, conversa com o Caleb, de repente não quer ir para a igreja. E eu me lembro que eu cheguei, me aproximei de um deles e falei assim: vou com os dois, acho que foi os dois. Falei assim: ó, vou falar a mesma coisa que a sua avó Margarida falou para sua mãe. Eu prefiro ver você num caixão do que ver você no mundo. Não foi isso que a sua mãe te falou? Eu prefiro ver você num caixão do que você no mundo servir a Satanás. Eu falei a mesma coisa para os dois. Eu falei assim: ó, ainda tem um detalhe. De vez em quando o Papai do Céu ouve a minha oração, hein? Rapidinho virou um crente. Porque entendeu a promessa. A Bíblia diz que dos 500, 120 permaneceram e 380 desistiram. Mas esses 120 que permaneceram continuaram adorando. No mesmo culto, na mesma sintonia, com o coração quebrantado, desejosos de ver a promessa se cumprir. Eles não desistiram. Então Deus vai olhar para aquilo e vai dizer, a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de repente, pegaram ele desprevenidos, pastor, não, eles estavam esperando. Mas é o de repente. Não desprevenidos, é o de repente a vontade soberana de Deus. Eu vou agir agora, fica de pé. Eu não sei quantos estão aguardando a promessa. Eu não sei quantos de vocês falam línguas estranhas e adoram o nome do Senhor em outras línguas. Eu não sei. Mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite e Ele quer cumprir a promessa que Ele te fez na sua vida. Deixa eu te dizer algo. Quantos aqui são batizados que não são batizados com o Espírito Santo? Quantos não são batizados com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Seja sincero, levanta a mão aí. Eu sei que tem mais gente, mas está com vergonha, Gabriel. Deixa você dar um jeito lá. Levanta a mão. Levanta a mão. Aqui, eu estou com a mão levantada. É assim, não.
sai do teu lugar e vem aqui à frente. Xarabacanturiandarab, Yassubi, Covarabandaraба. Quantos são batizados com o Espírito Santo e com fogo? Levante as suas mãos aqui agora. Quantos são batizados com o Espírito Santo e com fogo? Levante a tua mão aqui agora. Então escolhe alguém aqui. Se é uma moça, abraça ela, fica do lado. Se é um rapaz, encosta do lado dele. Vai, 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 vai. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Olha para mim. A Bíblia Sagrada é muito clara e eu concluo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Só que a Bíblia diz que agora eles vão para o templo. Quem vai? Pedro e João. O texto sagrado descreve que todos os dias um paralítico era colocado à porta do templo. Ele era judeu, era. Ele tinha promessa, tinha. Mas nunca ninguém colocou ele para dentro do templo. Passava e olhava para ele do lado de fora. Ele ouvia os louvores. Ele ouvia a palavra. Mas ele não entrava no templo. A Bíblia diz que Pedro e João vão para o templo e a hora é nona. A tarde da bênção daquela época. E o texto diz que quando eles estão chegando lá, o paralítico vai olhar para eles e vai querer receber deles aquilo que todo mundo dava. O resto, o que sobrava para eles. Levantava a mão, eu sou religioso mesmo, eu vou para o templo, toma, eu vou adorar a Deus. E entrava. Chegava outro, ele estendia a mão, o cara metia a mão, sobra, toma, e eu vou adorar a Deus. Ninguém se preocupou em levar ele para dentro do templo. Só que a Bíblia diz que vai vir dois, cheios da unção e da glória de Deus. Dois diferentes. Não era igual os religiosos que entravam no templo e deixavam ele do lado de fora. Eu tinha uma foto minha na Marcha para Jesus lá no Rio de Janeiro, que eu criei a maior polêmica no grupo de pastores, porque eu vou vendo um montão de pastor passar, e o mendigo está lá, e está todo mundo olhando e dizendo: vem Espírito, eu quero ser cheio. Para de hipocrisia. Quando Deus quer te encher, quando Deus coloca a unção do Espírito sobre a tua vida, é para você ser canal de bênção na vida daqueles que te cercam. Não seja como Eli, se torne obeso espiritual, a ponto de cair da cadeira e morrer, porque a glória de Deus estava se apagando e ele não estava vendo. Mas a Bíblia diz que Pedro e João resolvem ir para o templo. E o texto diz que quando ele vai olhar para aquele homem, o homem vai estender a mão, porque ele diz: é mais um que vai entrar e vai me deixar aqui. É mais um que vai me dar moeda e vai me deixar aqui. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com aqueles dois homens. O Espírito Santo traz a revelação necessária para aquilo que nós queremos. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te restaura. O Espírito Santo te direciona. O Espírito Santo coloca o cerneiro no teu coração. O Espírito Santo diz: eu quero te usar. Eu quero que você não seja canal da minha bênção. Eu quero gerar em você autoridade, para que você não deixe ninguém mais caído e tenha por objetivo sempre levar alguém para dentro do templo. Ele vai estender a mão e Pedro, juntamente com João, vai olhar para ele. A Bíblia diz: e fitando os olhos nele, olhando para a necessidade do que está caído. Ele disse: eu te enxergo. Pode ser que muita gente passou por você e te feriu. Pode
Pode ser que muita gente andou do teu lado e te magoou. Mas Deus está dizendo, hoje eu quero renovar a tua vida porque eu estou te enxergando. Ei, moço, não é à toa que o líder de jovens está te abraçando. Porque existe uma unção de Deus sobre a tua vida para gerar autoridade para ti. Deus está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a minha alegria vem pela manhã. Não é o sentimento que está dentro de você que tem te matado espiritualmente. Não é a tua carne aflorando para tomar atitudes que vão denegrir a imagem de Deus em você, mas é o Espírito Santo dizendo, eu te abraço hoje, porque eu quero quebrar a maldição sobre a tua vida. Eu te abraço hoje, porque eu quero renovar as suas forças. Pedro e João, fitando os olhos dele, disse, olha para mim. Não é só sapatear, não é só rodopiar. Como eu gosto, eu sou pentecostal. Mas tem muita gente que não sabe a unção de Deus por circo. E é uma verdadeira palhaçada dentro das igrejas. Não se tem mais ordem e decência. Os usos e costumes têm envolvido tanta gente que a religiosidade já matou ele e ele não percebeu. Pedro e João disse, eu não tenho nem prata nem ouro. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não vou te dar aquilo que você pensa que eu tenho para te dar. Mas o que eu tenho, o que eu vivo, hoje eu te dou. Porque não basta subir no altar para pregar bonito. E quando você me vê na rua, me vê na bagaceira, como vocês falam, dentro de uma distribuidora. Eu fui numa congregação. Meu pregador amigo meu lá do Rio, Renan Lopes. E quando nós acabamos de cultuar a Deus, tinha uma moça com a gente, minha esposa conhecia ela, que era vizinha nossa. Tá indo lá para 212, ela falou, pastor, então vai com a gente. Aí entrou dois rapazes. Esses dois rapazes, quando entraram, ele disse assim, uma vez assim, pastor, eu sou pastor de igreja, né? Eu falei, sou. Aí ele falou, nem parece. Eu falei, estou acostumado a ouvir isso. Legal. Ó, se precisar de um cantor, de um pregador, na hora o Espírito Santo falou assim, vazio. Imagina uma lata, quando se coloca uma pedrinha dentro. Balança ela, você vê como é que faz barulho pra caramba. Mas não tem proveito nenhum. Deus falou, é lata vazia. Eu disse, queridão, deixa eu falar algo para você, porque eu não tenho papo na língua, irmão. Eu falo porque eu creio que eu sou profeta de Deus. Eu falei, Deus está mandando eu te dizer algo. Lata vazia é muito barulho, mas não tem som nenhuma. Meu Deus, aleluia. Ah, pastor, é. Amém, né? Você está dizendo. Silêncio dentro do carro, silêncio. Levei a menina até em casa e eles moravam na 214, né? Ela que morava na 212, ele morava na 214. Aí eu olhei para trás do carro, estava os dois lá sentados dentro do carro. Os que estavam esperando levar eles na 214. Ei! Chegou, filho, bora aqui. Levantaram, saíram, foram andando. Aquele mesmo rapaz que Deus falou, é lá, está vazio. Não passou uma semana. Eu estou correndo na Santinha, 6 horas da manhã, no sábado do domingo. Então quem está 6 horas da manhã ouvindo uma vigília, eu estava na bagaceira. Eu estou vendo aquele montaréu de jovens reunido na praça, em som alto, e eu vendo um cara com narguilé. E quando eu olho, eu fixo os olhos dele, eu estou correndo. Ele está dando aquela puxada na fumaça. Quando ele olhou para mim, ele me reconheceu. Ele não sabia onde enfiar a cara dele. Ele tentou engolir a fumaça saiu pelo nariz. Eu acho que até pela orelha dele. Eu tenho certeza que ele se lembrou. Abaixou a cabeça e foi. E eu falei, não tem nada a ver com isso não. É porque eu estou correndo. Só que é para dar a volta. E quando eu estou falando, o problema não é meu. O Espírito falou, é seu. É seu. Você é igreja. Você é igreja. O que está necessitado
enforcado lá, o problema é teu. O que está sofrendo, o problema é teu. O jovem que está se cortando, o problema é teu. É teu, é teu. Você é igreja. Você precisa se importar com aquele que está sofrendo lá fora. Você é igreja. Você é igreja. Nisso que eu estou dando a volta, o Espírito diz, vai. Eu fui. Parei, os caras tudo me olhando. E aí, qual é desse cara? Eu entrei no meio deles e falei, eu quero te dar um abraço. Não, ele é pastor. O abraço que eu dei dele fez ele chorar. E os caras falaram, qual é, mano? E ele chorando. Eu falei, isso aqui é a oportunidade que Deus está dando para todos vocês. O Deus que me libertou, o Deus que me trouxe do Rio de Janeiro para essa cidade, tem o poder também para ajudar vocês. Eu sou profeta nessa cidade. Deus está dizendo que Ele tem dado livramento a muitos de vocês aqui. Vocês precisam voltar para Jesus. Resumindo a história, fiz uma oração por todos eles. Peguei o contato dele, ligo para ele quase toda semana. Ainda não voltou, mas o respeito que ele tem por mim agora mudou, porque ele sabe que nós somos diferentes. Feche teus olhos em nome de Jesus. Oh! Esse relógio está certo, tá? Eu falo muito mesmo, né? Feche teus olhos. Vai descer a unção, é promessa de Deus, é promessa. Feche teus olhos. Você que fala em línguas estranhas, já comece a falar para acostumar ele com a língua. Já comece a profetizar. Comece a encher. Seja cheio. Abraça ele, libera a palavra, profetiza. Você é igreja, você tem autoridade. Recebe de Deus.
Entende isso? Está do lado desse irmão aí, camisa estrada. Deixa eu te dizer algo de Deus. O Senhor te escolheu para pregar a palavra que é dele. Assim diz o Eterno. Te escolhi, te chamei pelo nome. Tu és propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. O dom da palavra está sobre ti. Não se atemorize. Você vai dizer isso. Nunca mais eu vou ter medo de pregar a palavra. Porque o Senhor manda te dizer que é o propósito dele para você. Porque quando você pregar a palavra dos céus, Deus vai pelejar as suas causas. Quando você pregar a palavra dos céus, a unção que despedaça o jugo estará sobre a tua vida. Assim diz o Senhor, a promessa chegou sobre a tua vida. Hoje, levanta a tua mão para receber. Levanta a tua mão para receber. Receberá, recebe o dom da palavra. Recebe o dom da palavra. Recebe a unção do Espírito. Agora, pega. Atraído pela tua presença, não me deixo sem a tua presença. Me atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que essa prevenção que não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa prevenção que não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais que mil. Assim diz o Senhor, escolhida no ventre, e diante de tantos desafios que estão aos seus olhos, à sua frente, o Senhor manda te dizer que te escolheu. Embora muitas capacitadas estavam, mas Deus diz, é minha escolhida. Tenho essa sobre a vida dela. Ele mandou me nascer minha canjoma na voz. Assim diz o Senhor, tu és exemplo para muitas jovens que te cercam. E tu serás exemplo no meio de muitas pessoas que não te conhecem, mas já ouviram falar de você. Vão tentar copiar o seu jeito de ser, a sua maneira de se vestir. E Deus vai dizer, Senhor, no teu coração, como isso eu sou tão frágil. E Deus diz, tu és forte, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus diz que no meio de muitas o Senhor te escolheu. E Ele não erra nas escolhas dele. Deus te capacita nesta noite para que uma promessa que foi feita no ventre da tua mãe, ela se torne realidade por esses dias. Assim diz o Senhor. Porventura não sou eu o Deus que tenho cuidado? Não sou eu o Deus que converso contigo pelas madrugadas? O mesmo que te revela a ti em sonhos, que para muitos se torna loucura, mas o Senhor diz, é eu e ela. É só eu e ela. Porque através da sua vida, assim diz o Senhor, através do seu estilo, assim diz o Senhor, em muitas das vezes não precisarás abrir a tua boca
boca, mas o teu sorriso e o teu abraço vai trazer libertação para muita gente.
E o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, e o Messias aguardado, e ele vem. Todos juntos em uma só voz, vamos dizer em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua. Mais uma vez, em breve, em breve, em breve. Em breve Jesus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, mas a grama. O Messias aguardado, ele vem buscar a sua noiva. Yeshua, o Messias, ele vem. Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Em breve, em breve, em breve Jesus. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que é Deus, mas a igreja e mais a igreja. Se tem um decreto para fechar, e o Senhor não quer que feche, porque Deus não quer que feche igreja nenhuma. Traz o anjo da igreja para sentar aqui. Envergonha o diabo. Porque tem muito vizinho aqui dizendo o seguinte: ah lá, ó, está dando certo o nosso trabalho. Até o pastor está internado. Mas mais uma vez o diabo vai cair por terra.
Porque a igreja marcha triunfante, vitoriosa, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Quem é a igreja? Levanta a mão agora. Tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém aqui para Jesus hoje? Todo esse poder, toda essa unção, tem alguém aqui para Jesus hoje? Pastor, eu estou afastado. Pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Tem alguém aqui hoje? Tem mais alguém para voltar para Jesus? Tem mais alguém para aceitar Jesus? Tem mais alguém? Tem! Aplauda o Senhor! Graças a Deus, né, minha amiga? Graças a Deus, né, cara? Olha para mim aqui, vocês. Olha para mim aqui, vocês duas. Olha para mim, princesa. Olha para mim, princesa. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe o que Deus está dizendo? Essas duas que estão aí do lado de vocês é para disciplinar, é para tratar. É Deus dizendo: eu não te abandonei, eu continuo fiel. Eu continuo fiel. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Protege, livra do mal. Repreende toda a investida contrária. E nós te damos graças pela certeza que hoje tem festa no céu. E nós celebramos tudo isso. E já te agradecemos em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Marília. Marina e a Rafaela. Marina e Rafaela. Dá só meia volta assim. Olha para lá. Essa é a nova família de vocês.